Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde a todos os seguidores do canal e aqueles que estejam passando por aqui de passagem. A esses eu pediria um likezinho, caso gostem, e também que se inscrevam no canal, marquem lá a sineta, aquele rito do YouTube. Nesse canal, como quem já está inscrito sabe, eu faço postagens semanais aos fins de semana, sexta, sábado, domingo às vezes. Essa semana eu estou postando um pouco antes, por uma questão de agenda minha, e as postagens se alternam entre basicamente 3 tipos de postagem. Eu faço narrações de contos de minha autoria, tanto contos inéditos quanto contos já publicados em livro. Narro também contos clássicos de horror, já narrei vários e hoje é exatamente o que eu vou fazer. Vou narrar 2 contos clássicos de um autor brasileiro muito conhecido, ou pelo menos devia ser muito conhecido. E tem um terceiro tipo de postagem, que são radiofonizações, vamos dizer assim, de histórias de horror minhas e de outros autores, aonde eu faço não só a narração, mas como a radiofonização mesmo da história no estilo do rádio, lá dos anos 60, 70, 80 até. E são com os efeitos sonoros, com tudo que tem direito, né? Então são esses 3 tipos de postagens que eu costumo fazer. Mas nós vamos hoje de clássicos. Dessa vez eu resgatei aqui 2 contos de um autor brasileiro, Coelho Neto. Coelho Neto foi bastante, ele é o patrono da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras. Lá na década de 20 chegou a ser eleito príncipe dos prosadores brasileiros, ou seja, um escritor com uma bagagem muito grande, com uma obra vasta e muito diversificada. Como eu costumo sempre dizer, o horror, a literatura de horror, apesar dela ser tratada frequentemente com certo desdém, é uma espécie de desejo secreto assim, de tudo que é escritor. Os grandes escritores da literatura universal, brasileira e de qualquer país, eles sempre acabam tentando a sorte numa historinha de terror. Você tem contos de terror ou sobrenaturais de Dostoiévski, de Tolstói, Pushkin, de Guy de Maupassant, Anatole France, e assim sucessivamente. Aqui no Brasil, o Monteiro Lobato tem uns excelentes, Carlos Drummond de Andrade, Álvares de Azevedo e por aí vai. É muito difícil você encontrar um autor, um escritor renomado e que não tenha na sua bagagem lá uma historinha de terror. No caso de hoje, nós vamos abordar 2 histórias, como eu disse, do Coelho Neto, que não é um escritor de terror, né? São até bastante interessantes. O primeiro conto, que é o Ambicioso, pode até ser considerado uma história infantil. Entretanto, até porque ela está num livro chamado Contos Pátrios, que foi um livro elaborado para o público infantil, lá na década de 30. Então, esse conto, o Ambicioso, ele é um conto sobrenatural, de qualquer forma. E é por isso que ele está aqui no canal, né? Para introduzir assim, uma outra vertente do sobrenatural e do fantástico. E o segundo conto, Conversão, esse é bastante interessante também, porque ele é mais que um conto, ele é um relato de uma experiência de vida do próprio Coelho Neto. O Coelho Neto sempre foi um cético com relação ao espiritismo, a esse tipo ao fantástico, podemos colocar dessa forma. E ele acabou tendo uma experiência sobrenatural através de um telefonema que recebeu, e que ele, com base nessa experiência sobrenatural, ele se converteu e passou a ser um espírita até o fim da vida.
E é essa experiência que ele relata no conto Conversão. Então é interessante que vocês ouçam esse conto com essa perspectiva. Ele é uma narrativa real, segundo as palavras do Coelho Neto. E foi o fator que o fez se transformar de um cético num crente na vida após a morte, na vida espiritual, na realidade do outro mundo, né? Então, essas são as duas histórias que eu trago para vocês hoje, da autoria de Coelho Neto, o príncipe dos prosadores brasileiros. O ambicioso. De volta ao cemitério, onde, sem uma lágrima, deixara o corpo do pai, Felício recolheu-se à casa deserta e, como havia luar, nem acendeu a candeia para poupar o azeite. Sentando sob o alpendre, pôs-se a olhar o arvoredo frondoso, cuja folhagem reluzia à claridade, e mais longe, ondulando, o canavial e o milho. O velho aproveitara toda a terra lavradia, respeitando apenas o pequeno bosque em que se abrigava a fonte, e onde ele e os camaradas iam recolher os galhos secos com que alimentavam o lume. 6 homens robustos trabalhavam como diaristas, ajudando-os no áspero labor agrícola, uns ao arado, outros na carpa, ou colhendo ou plantando. As mulheres cuidavam do serviço doméstico e ainda raspavam a mandioca, debulhavam o milho, partiam o feijão, retiravam o mel dos favos e reuniam à tarde as aves. As próprias crianças eram aproveitadas, umas guiando o gado aos pastos, outras levando a comida aos trabalhadores à roça. E como havia fartura, era um encanto a vida no sítio que prosperava a olhos vistos. Sabia-se que o velho tinha haveres, nem ele fazia mistério disso. Antes afirmava com garbo, para estimular os homens ao trabalho: o pouco que tenho deu-me a terra, assim o ganhareis, se trabalhardes com perseverança. Eu não vos engano, tendes de mim o que mereceis, o bem que fizerdes vos será contado e pago. E assim era. Felício, porém, não se continha aos sábados. Mal sopitava a raiva quando o pai pagava as férias aos camaradas. Aquele dinheiro, passando às mãos alheias, doía-lhe como se fosse a sua própria carne tirada aos tassalhos, e sempre que se recolhia ao leito murmurava com avareza: hei de acabar com isso! Para que tanta gente? Um só homem basta, e este serei eu. Assim pensou e assim fez. No dia seguinte ao enterro do velho, Felício chamou os camaradas, fez-lhe as contas e despediu-os. Quando se viu só, Felício esfregou as mãos contente, dizendo: agora sim, tudo quanto fizer será meu. Não tenho mais quem coma o que eu planto, nem quem leve os meus lucros. Os mesmos cães que guardavam a roça, dando caça aos animais daninhos, foram enxotados à pedrada, e o ambicioso ficou solitário, olhando a lavoura exuberante que se desenvolvia ao sol. Vieram, porém, as chuvas, e a terra entrou a produzir doidamente. O mato apontou, cresceu, invadindo as culturas, cobrindo os caminhos que desapareciam. E Felício, levantando-se muito cedo, ainda com as estrelas a luzirem no céu, saía e lá se punha a capinar com ânsia. Por não ouvir as vozes dos animais que alegravam o sítio, um boi a mugir, uma ovelha a balar, aqui uma galinha cacarejando aos pintos, adiante a pata, com a pequenina frota penugenta dos patinhos, ficou preocupado. Por onde andariam? Talvez no pasto. Era melhor assim. Não só lhe poupavam o trabalho de os tratar, como ainda, alimentando-se com o que buscavam, e havia tanta erva e eram tantos os bichinhos, livravam-no de despesas. E voltava à terra com desespero. Para não perder tempo em fazer lume, almoçava uma fruta e continuava a trabalhar, casmurro. Todo o seu esforço, porém, não conseguia conter a invasão. As ervas más apareciam em toda parte, e apenas a enxada deixava um talhão, logo os rebentos abrolhavam. Às vezes ele sentava-se à borda das rampas, alagado de suor, os braços doloridos, e ficava ali, inerte, com a alma cheia de desânimo, revoltado contra aquela vegetação perniciosa que lhe comprometia a lavoura. Logo, porém, excitado pela ambição, retomava a enxada e prosseguia o trabalho. Em pouco tempo, a linda, viçosa lavoura de outrora desapareceu, suplantada pelo ervaçal bravio.
onde o milho lourejava com a sua espiga de ouro desnastrada ao sol, cresciam arbustos agrestes e palegal farfalhante, por entre os quais as cobras venenosas rastejavam chocalhando. Os animais, mal a noite baixava, saíam das tocas, devorando e destruindo a plantação. Todas as manhãs, Felício parava, pesaroso, diante das covas que eles abriram à noite, e ainda achava restos de mandioca, batatas, raízes de aipim abandonadas à flor da terra. Já começava a desesperar, mas sempre ambicioso, não se resolvia a recorrer aos diaristas. Se chamassem alguns homens, tudo voltaria ao antigo vício, mas teria de lhes pagar. Não quis, insistiu no labor inútil que só o alquebrava, e quando caía prostrado, arquejando, logo ouvia os bentivis que das árvores pareciam vaiá-lo e rir de sua pretensão ridícula. Levantava-se enfurecido, indignado, blasfemando, atribuindo a sua desgraça aos invejosos que haviam lançado maus olhos ao sítio. Um dia, sentiu-se na água um sabor estranho e logo suspeitou que o andavam envenenando. Subiu ao bosque para examinar a fonte. Dificilmente deu com ela, tão cheia estava de folhas e ramos podres. Até cadáveres de animais boiavam em suas águas antes tão límpidas, porque o velho de quando em quando mandava um dos camaradas limpar a fonte, para evitar que se formassem balseiros. Então, lá em cima, lançando os olhos à planície, viu toda a grandeza de sua desgraça. A roça era um mato intenso, e já em torno da casa os espinheiros cresciam e os juás davam os seus venenosos frutos de ouro. As lágrimas saltaram-lhe dos olhos, e, compreendendo sua impotência, deixou-se cair em terra humilhado, certo que, sozinho, jamais conseguiria pôr cobro àquele mal que era uma vingança da terra. Lembrou-se então dos homens, os leais trabalhadores que haviam ajudado o velho a ganhar o dinheiro que lá estava, em boas moedas no fundo da arca. Ah, se todos ali estivessem! As árvores estariam cobertas de flores, as canas estariam crescidas em touceiras, os milhos ostentariam as gordas espigas e o gado reluziria nédio. O gado! Onde andariam seus bois, as suas ovelhas, as suas cabras, os seus cevados e bacorinhos, e as aves, fosse ele procurá-los? Com um arrancado suspiro, desceu vagarosamente a planície. À noite, preocupado e sem sono, pôs-se a andar pela casa deserta. Saindo no alpendre, pareceu-lhe ver o velho pai sentado no banco em que costumava ficar à noite, fumando seu cachimbo, a olhar distraidamente as estrelas luminosas. Atentou à visão e reconheceu o defunto. Felício pôs-se a tremer, agarrado a um dos esteios, e ouviu o pai, que em voz triste lhe disse: "É a ambição que te vai levando à miséria, meu filho. Quiseste, por avareza, fazer o impossível, e com ânsia de tudo aproveitar, tudo perdeste. Se não houvesses despedido os auxiliares que aqui deixei, não estarias agora a lamentar o prejuízo. Onde há mato haveria flor, a água correria livremente e pura, as roças estariam viçosas, e sentirias a companhia do teu semelhante, e ouvirias no teu repouso as vozes dos animais. Fazendo felizes, serias venturoso. O muito querer é sempre prejudicial. Quem dá trabalho enriquece sorrindo. Quem, do seu pão, dá uma migalha ao pobre, farta-se e faz ventura. Que conseguiste com a ambição? Antes de lavrar, terão os homens que debastar. E assim vais apagar o teu pecado com as moedas do cofre e ainda com a humilhação. Ficaste isolado, e a urze da terra saiu a acompanhar-te. Se não quiseres que o mal entre no teu coração, enche-o de bondade. A alma virtuosa não aceita o pecado. É como a leira bem plantada e cuidada, onde não cresce o espinhal. Nos espíritos vazios, como nas terras sem cultura, nascem os maus pensamentos, como rebentam os cardos. Quiseste só com teus braços fazer a tarefa de 6 homens, e nem a tua levaste a termo, porque mal acabavas a carpa, logo as ervas renasciam. Chama os que despediste, dá-lhes trabalho, e não penses que eles te furtam o pão, acrescentam-no e abençoam-no. O egoísta é como um areal solitário, que por não dar a vida à planta, sofre todos os rigores do sol, sem o fresco dos arroios e o gozo da mais pequenina sombra. O mundo é de todos, e só é verdadeiramente feliz quem se é bom. Chama os que partiram, recebe-os na tua casa, paga-lhes o trabalho que fizerem,
e eles o renovarão, o que a avareza destruiu, e tornarás a ver os frutos, ao ouvir os gados, e outras moedas se irão juntar às que deixei na arca. Felício ficou um momento amparado ao esteio, mas o silêncio não foi mais interrompido. O velho desaparecera. O velho. Teria sido ele ou a própria consciência do avarento que assim se manifestara? Mistério. Na manhã seguinte começavam a cantar os passarinhos quando Felício desceu à vila para contratar os diaristas. Hoje o sítio é o mais belo do lugar. A casa é nova e em torno dela outras avultam. E entre as árvores frondosas de manhã à tarde, um alegre cantar de lavradores. E os milhos crescem, cresce o canavial, o pomar é todo fruto, e Felício prospera, contente, vendo à volta de sua felicidade tanta gente feliz a bendizê-lo. Conversão. Sim, tens razão. Combati com todas as minhas forças o que sempre considerei a mais ridícula das superstições. Essa doutrina, hoje triunfante em todo o mundo, não teve entre nós adversário mais intransigente, mais cruel do que eu. Em casa, onde a propaganda habilmente insinuada conseguira fazer prosélitos, todos temiam-me, apesar da minha conhecida tolerância em matéria de fé, porque eu não deixava passar um só dos livros de preparação e opunha-me com energia às tais sessões reveladoras. Mas que queres? Não tiveram os cristãos inimigo mais acirrado do que Saulo até o momento em que, na estrada de Damasco, por onde ia para sua campanha de perseguição, o céu abriu sem luz e uma voz do alto chamou à fé? E de inimigo que era, tornou-se desde logo o tapeceiro de Tarso, o mais fervoroso e abnegado apóstolo do cristianismo, saindo a pregar a palavra suave ao gentio pagão. Pois, meu caro, a minha estrada de Damasco foi meu escritório, e se nele não irradiou a luz celestial que deslumbrou São Paulo, soou uma voz do além, voz amada, cujo eco não morre em meu coração. Sabes que depois da morte da pequenina Esther, que era o nosso enlevo, a vida tornou-se-nos sombria. A casa, dantes alegre com o riso cristalino da criança, mudou-se em jazigo melancólico de saudade. Passei a viver entre sombras lamentosas. Minha mulher, para quem a netinha era tudo, não fazia outra coisa senão evocá-la, reunindo lembranças, roupas que ela vestira, brinquedos que a acompanharam até a última hora, entre as quais a boneca, que foi com ela para a cova, porque a pobrezinha não a deixou até expirar. Júlia, coitada, nem sei como resistiu a tão fundos desgostos. 6 meses depois do marido, a filha. Pensei perdê-la. Todas as manhãs lá ia ela, para o cemitério, cobrir o pequenino túmulo de flores, e lá ficava, horas e horas, conversando com a terra, com o mesmo carinho com que conversava com a filha. Ia depois ao túmulo do marido e assim vivia entre mortos, alheia aos mais, indiferente a tudo. Propus mudarmos-nos para Copacabana. Opôs-se. Insistiu em ficar na casa em que fora feliz e desgraçada, mas onde perduravam recordações de seu tempo de ventura. Temi que a seduzissem para o espiritismo, que a lançassem ao turbilhão do mistério em que se agitam as almas do nosso tempo, como endemoniados da Idade Média corriam ao sabá, nos desfiladeiros sinistros. No estado de abatimento moral em que ela se achava, seria arriscado perturbar-lhe a razão com práticas nigromânticas. As minhas ordens, dadas em tom severo, foram obedecidas. Júlia passava os dias no quarto, que fora da pequena, e de fora ouvíamos-la falar, rir, contar histórias de fada, exatamente como fazia durante a vida da criança. Tais ilusões dolorosas eram bálsamos que mitigavam o sofrimento da alma, como a morfina alivia as dores. Cessada a ilusão, o desespero irrompia mais acerbo. Era assim. Uma manhã, porém, com surpresa de todos, Júlia apareceu-nos risonha, posto que os olhos ainda conservavam orvalho na corola, ao sol. Interroguei-a. Sorriu. Interroguei minha mulher. Nada. Confesso-te que cheguei a pensar na volta da primavera. Lucílio tornara-se mais assíduo nas visitas, aparecendo 2 e 3 vezes por semana, e o amor, bem sabes, renova. O amor é como o sol que abre flores nas próprias covas. Já começava a fazer-me a tal ideia, quando, uma noite, minha mulher entrou-me pelo escritório, lavada em lágrimas, e disse-me, abraçando-se comigo:
que a filha enlouquecera. Por quê? Perguntei. Está lá embaixo ao telefone falando com Esther. Que Esther? A filha. Encarei-a demoradamente, certo que a louca era ela, não Júlia. Como se compreendesse o meu pensamento, ela insistiu. Lá está, se queres convencer-te, vem até a escada, poderás ouvi-la. Fui. Como sabes, tenho 2 aparelhos, um no hall, outro em extensão no meu escritório. Ficamos os 2, minha mulher e eu, junto à balaustrada do primeiro andar. Júlia falava embaixo, no escuro. Por mais esforço que fizéssemos, não conseguíamos ouvir uma palavra. Era um sussurro meigo, cortado de risinhos. O que me pareceu, por que não dizê-lo, foi que a conversa era de amor. Tive ímpetos de violar o segredo de minha filha, mas o escrúpulo do meu cavalheirismo conteve-me. Por que dizes que ela fala com Esther? Perguntei à minha mulher. Por quê? Porque ela mesma me confessou, e não imaginas com que alegria. Fiquei estatelado, sem compreender o que ouvia. De repente, numa decisão, entrei no escritório, desmontei lentamente o fone do aparelho, apliquei-o ao ouvido e ouvi. Ouvi, meu amigo. Ouvi minha neta. Reconheci-lhe a voz, a doce voz que era a música da minha casa. Mas não foi a voz que me impressionou, que me fez sorrir e chorar, senão o que ela dizia. Ainda que eu duvidasse, com toda a minha incredulidade, havia de convencer-me, tais eram as referências, as alusões que a pequenina voz do além fazia a fatos, incidentes da vida que conosco vivera o corpo do qual ela fora o som. Mistificação? E que mistificador seria esse que conhecia episódios ignorados de nós mesmos, passados na mais estreita intimidade entre mãe e filha? Não, era ela, a minha neta, ou antes, a sua alma visitadora que se comunicava daquele modo com o coração materno, levando-o da dor em que jazia para a consolação suprema. Ouvi toda a conversa e compreendi que nós estamos aproximando da grande era, que os tempos se atraem, o finito defronta o infinito, e das fronteiras que os separam, as almas já se comunicam. E eis como me converti. Eis porque te disse que a minha estrada de Damasco foi o escritório, onde, se não fui deslumbrado pelo fogo celestial, ouvi a voz do céu, a voz vinda do além, da outra vida, do mundo da perfeição. Ouviste-a ao telefone? E por que não a ouves no ar, como a ouviu São Paulo, por exemplo? Por quê? Porque o Espírito precisa de um meio em que se demonstre. Para viver conosco, encarna-se. O próprio Espírito de Jesus encarnou-se. O lume precisa de um combustível para arder, e o lume é luz, eternidade. O som precisa de um órgão para vibrar. Todo o imaterial carece de um veículo para agir. Uma pergunta apenas. Como consegue Dona Júlia pôr-se em comunicação com o espírito da filha? Não me consta que a companhia telefônica tenha ligação com além. Responde-te. Quando Júlia, disse-me ela própria, deseja comunicar-se com a filha, invoca-a, chama-a com o coração, ou melhor, com o amor, e ouve-lhe imediatamente a voz. Falam-se, entretêm-se, continuam a vida espiritual. A que está lá em cima é feliz na bem-aventurança, e a que ficou na orfandade já não sofre como Dante sofria, porque o que era esperança tornou-se absoluta certeza. Certeza de quê? De uma vida melhor e maior, de vida puramente espiritual, como a claridade, vida sem dores, sem os tormentos próprios da carne, que não é mais do que um cadinho em que nos depuramos em sofrimento para alcançarmos a perfeição.